Olá, aqui é a Luana do Market Minds. No vídeo anterior, nós começamos a resenha do livro Os Axiomas de Zurique, um clássico com muitos ensinamentos e algumas polêmicas para quem gosta de mercado financeiro. Se você não viu o vídeo da primeira parte, vai lá assistir agora e depois volta aqui para assistir a continuação. O link vai aparecer aqui na tela e também na descrição. E se você já assistiu a primeira parte e tá louco para saber sobre os outros axiomas, já deixa o seu like aí no vídeo e não se esquece de se inscrever aqui no canal. Lembre-se que isso me ajuda a divulgar o canal e com isso produzir cada vez mais conteúdos. E para darmos continuidade, eu quero falar de um dos meus axiomas prediletos, que trata da esperança, que te traz de cara o seguinte conselho: quando o barco começar a afundar, não reze, abandone-o. O autor diz que saber sair de uma situação complicada talvez seja o mais raro dos dotes especulativos. É raro por se dizer difícil de adquirir, requer coragem e um tipo de honestidade afiada como uma navalha. É uma habilidade que diferencia homens e mulheres de meninos e meninas. E você sabe bem do que eu estou falando aqui. É de aceitar o stop, é de saber sair da operação no momento certo, é de não aceitar perder mais dinheiro porque existe uma mísera chance do mercado voltar e você sair no 0 a 0. É você saber perder. O autor até cita que o grande especulador Martin Schwartz diz que só se tornou vencedor quando aprendeu a perder. É, meu amigo, saber perder. Porque você bem sabe que perder dinheiro faz parte do jogo. Ter operações, dias no negativo, faz parte. E saber perder ajuda a explicar por que o profissional do poker, por exemplo, não tem dificuldade em viver do jogo, enquanto o amador quebrará a cara sempre que se sentar para jogar com um profissional. Ficar preso numa operação perdedora deve ser a maior dor que o dinheiro é capaz de provocar. Esse axioma deixa claro: quando começar a afundar, não espere até a metade estar submersa, não reze, não espere nada. Não cubra os olhos e fique aí tremendo, torcendo para o mercado voltar. Olhe em volta, veja bem o que está acontecendo. Em todos os casos, a ideia é cortar os prejuízos cedo. Aceite aí as pequenas perdas para você se proteger das grandes. É melhor tomar um stop de 5% hoje e ter grana para voltar a operar amanhã do que quebrar a conta hoje e não ter condições de voltar para o mercado. E para isso, o stop loss fixo ajuda. Ele poupa você da angústia de ter que decidir quando encerrar. Depois que você está dentro da operação, é muito mais difícil decidir isso. Então essa é uma estratégia interessante para te ajudar a se proteger de se auto-sabotar. O grande obstáculo para isso, em geral, é o medo de se arrepender. O medo de que os perdedores virem ganhadores depois que você tiver abandonado o barco. Quando acontece isso, dói. Se já não aconteceu, cedo ou tarde é provável que algo assim aconteça com você. Não tem como evitar. Só que com muito maior frequência, uma situação ruim permanece ruim. É nessas horas que você perde muito mais dinheiro. Você pode devolver o lucro de dias, meses, nessa esperança de não perder. Então, melhor aceitar uma perda dentro do plano do que não ter condições de continuar operando. E outro obstáculo para isso é a dificuldade de admitir que você errou. Recusar-se a aceitar que você está errado, estava errado, é a mais errada das reações possíveis. Você não está no mercado para estar sempre certo, você está aqui para fazer dinheiro, para fazer as contas fecharem no positivo no final do mês. Então, aceita que a sua leitura estava errada, que a sua entrada não foi boa, aprenda com isso e pronto, segue adiante. O autor diz que você precisa aceitar as pequenas perdas com um sorriso, como fatos da vida. Pode ser que você incorra em várias enquanto você espera o seu grande ganho.
Idealmente, deveríamos agradecer as nossas pequenas perdas porque elas nos protegem das grandes. Mas acho que isso seria pedir muito, né? Então, pelo menos aceite as pequenas perdas com elegância, tá bom? O autor fala que a atitude mais produtiva e que sabidamente não é fácil de adotar é aceitar as pequenas perdas, assim como a gente aceita qualquer outra circunstância menos agradável na nossa vida financeira. Como a gente aceita os impostos, a conta de luz, a lenga-lenga todo ano com a Receita Federal. Gente, isso não tem a menor graça, mas ninguém morre por conta disso. Apenas se diz, tá, tudo bem, vamos lá, faz parte da vida, é o preço. Tente encarar as pequenas perdas com esse mesmo ângulo. São partes do custo da especulação. Através delas é que se compra o direito de esperar os grandes ganhos. Certamente, esse é o meu axioma predileto. E eu diria que um dos primordiais para você entender e seguir evoluindo como trader. Outro grande axioma fala das previsões, que diz que o comportamento do ser humano não é previsível e que você deve desconfiar de quem afirmar que conhece uma nesga que seja do futuro. E vou incluir junto desse outro grande axioma, o dos padrões, que diz que até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. E aqui o autor critica ferozmente a previsão do comportamento dos mercados com base em padrões do passado. Em outras palavras, ele mete o pau na análise técnica. Eu não estou dizendo que concordo com ele, estou apenas te trazendo a visão do livro. Eu conheço gente que ganha dinheiro no mercado que vai muito bem, obrigado, só operando por análise técnica. Mas para o autor, tentar prever o futuro com base no passado é bobagem. E ele diz que tentar escapar das preocupações que o mercado traz, apoiando-se em previsões, é pobreza na certa. Segundo ele, o especulador de sucesso não baseia suas jogadas no que supostamente vai acontecer. Ele reage ao que realmente acontece. E uma coisa que ele diz, e eu tenho que concordar nesse ponto, é que a fórmula mágica não existe. E não existe mesmo. Ganhar dinheiro no mercado é algo que requer dedicação, estudo, empenho e muita, mas muita disciplina. Além disso, fórmulas podem estar erradas, mas o mercado nunca. Eu adorei que ele diz que discutir com o mercado é como sair numa tempestade de neve gritando que só devia nevar no dia seguinte, ou seja, inútil. E não se deixe hipnotizar pela ilusão da ordem, tá? Os seus estudos podem aumentar as suas probabilidades, mas não deve ser ignorado o imenso papel que o acaso desempenha no seu projeto. Então, por melhor que seja a sua técnica e a sua estratégia operacional, ainda assim pode dar errado. E o conselho do autor é: nunca, jamais perca de vista a possibilidade de ter apostado no cavalo errado. E na mesma linha, ele traz o axioma da intuição, que diz que só se pode confiar num palpite que possa ser explicado. Quando lhe ocorrer um palpite, eu acho que o dólar vai subir, a primeira pergunta a fazer é se na sua mente existe um arquivo suficientemente grande de informações capaz de gerar, de sustentar aquele palpite. Embora você não saiba explicar, não possa saber exatamente quais sejam essas informações, é plausível você achar que existe, que a sua mente tem essas informações? Ou é algo do tipo, eu acho que vai subir porque eu acho que vai subir. É feeling, algo me diz. Jamais confunda palpite com esperança. Quando você quer muito alguma coisa, é facílimo você passar a acreditar que tal coisa vai mesmo acontecer. Eu quero ir para a praia no final de semana. Não, no final de semana o tempo vai estar bom. Luana, mas quer dizer que não existe essa de intuição no mercado financeiro? Existe sim, e muitas pessoas que já operam há bastante tempo, que têm muitas horas de tela, de estudo do mercado, dizem ter essa intuição aflorada. Mas é porque elas já gravaram no subconsciente muitas e muitas informações sobre aquele ativo, sobre o mercado, isso que dá suporte para essa intuição. Agora, você achar que o dólar vai subir porque você quer que ele suba, ou porque essa foi a sua análise, a análise que você fez e você quer operar em cima disso? Isso é algo que você precisa tomar cuidado.
Não sonhe com o dinheiro que vai ganhar. Da mesma forma que você não deve, em hipótese alguma, apoiar-se no sobrenatural, em Deus, nas leis do universo. O axioma da religião e do ocultismo ironiza, dizendo que é improvável que entre os desígnios de Deus para o universo se inclua o de fazer você ficar rico. O autor diz que apoiar-se no sobrenatural, em previsões, ilusões de ordens, tem a capacidade de atraí-lo para um estado perigosamente despreocupado. Eu sei que conscientemente você sabe disso, mas e quando está perdendo? Ainda mais se você já fez a burrada de tirar o stop da operação, aumentar a mão sem saber o que está fazendo. Vai me dizer que não rola um ai, são longuinhos, se o preço voltar para minha entrada eu dou 3 pulinhos. É, meu filho, não adianta. Convenhamos que Deus tem coisas mais importantes para se preocupar do que se o mercado vai ou não pegar o seu stop, né? Então, nada de virar torcedor e nem religioso que nunca foi na missa e pegue a responsabilidade dos seus atos e resultados no mercado unicamente a você. E outro axioma fala do otimismo e do pessimismo. Muitas pessoas confundem ser otimista com ser confiante. Porém, existe uma grande e importante diferença que o livro nos traz. O otimismo significa esperar o melhor, mas a confiança significa saber como se lidará com o pior. No pôquer, quando um profissional se defronta com uma situação na qual, pelas probabilidades, ele não deve apostar, ele não aposta, passa, abandona o que já pôs na mesa, mas evita perdas maiores. O profissional, ele não tem otimismo. O que ele tem chama-se confiança. Confiança nasce do uso construtivo do pessimismo. Confiança não vem de se esperar o melhor, vem de saber como lidar com o pior. Quando você entra numa operação de compra, por exemplo, você está otimista que o preço daquele ativo vai subir, não é mesmo? Isso te dá uma sensação boa, pode até ser necessário. O problema é que, escapando ao controle, isso é capaz de te levar a uma catástrofe financeira. Jamais faça uma operação no mercado por puro otimismo. Suas operações devem estar embasadas em fatos, em técnicas e estratégias operacionais. Você pode até estar otimista em relação à posição, mas tenha sempre a confiança de saber o que fazer caso as coisas forem para o outro lado. Outro axioma fala do consenso. Diz para você fugir da opinião da maioria que provavelmente ela está errada. É o famoso se afaste da manada, que certamente você já ouviu falar. O autor diz que é mais provável que a verdade tenha sido encontrada por uns poucos do que por muitos. Os muitos podem estar certos, mas as probabilidades não estão a favor deles. Então, pare com o hábito de achar que só porque muitos estão afirmando a mesma coisa, aquilo seja verdade. É verdade? Talvez sim, talvez não, mas descubra você mesmo, tire as suas próprias conclusões. Eu sei que ir contra a maioria é uma das coisas mais difíceis do mundo. Não é fácil nem quando a discussão trata de fatos que podem ser vistos e medidos. Tá todo mundo dizendo que Vale vai cair? Bora vender Vale? Calma aí. Jamais embarque nas especulações da moda sem uma boa justificativa. Falando de ações, com frequência, a melhor hora de comprar alguma coisa é quando ninguém quer. A grande lição aqui é: invista e especule somente por suas próprias razões. E o último grande axioma, e que eu já vou falando logo de cara, que é um dos que eu mais discordo com o autor, é o do planejamento, que diz que planejamento a longo prazo gera a perigosa crença de que o futuro está sob controle e que é importante jamais levar muito a sério os seus planos a longo prazo, nem os de quem quer que seja. E que no que se refere a dinheiro, tudo o que você precisa em matéria de planejamento a longo prazo é da intenção de ficar rico. E nesse ponto eu discordo do autor. A grande maioria das pessoas bem-sucedidas que eu conheço tinham e têm um plano a longo prazo. O plano é aquilo que te dá um norte, te motiva a agir, te guia para você analisar se você está no caminho certo ou não. É o que te permite fazer as correções, as melhorias ao longo do caminho.
Mas é claro que esse precisa ser um plano bem elaborado, com metas claras, objetivas, com prazos, aplicando sempre a melhoria contínua a cada passo e deixando margem para os contratempos e para as imprevisibilidades. O plano, ao meu ver, deve sim existir, mas você precisa desenvolver a habilidade de se adaptar e modificar o necessário ao longo do caminho. E esses são os grandes axiomas de Zurique. Agora aproveita e deixa aqui o seu comentário dizendo o que você achou do livro, se leu, se não leu, se concorda, discorda. E escreve aí se gostou de eu ter trazido essa resenha nesse formato. Se você quer mais, deixa aqui o seu comentário e também o seu like para o vídeo para ajudar a gente a levar o canal para mais e mais pessoas. E já sabe, eu te vejo no próximo vídeo. Ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu não acredito. Ai, não devia ter feito preço médio. Não tenho mais nem margem para operar agora. Ai, meu Deus, me ajuda, vai. Me ajuda. Faz o mercado voltar só um pouquinho. Só até o preço da minha entrada ali para eu sair no 0 a 0, vai. Eu juro que eu nunca mais vou fazer isso. Eu juro pela minha mãe. Mas, por favor, vai. Ai, Deus, eu nunca te pedi nada, vai. Por favor, só dessa vez. Faz o preço voltar aí até a minha entrada para eu sair. Ai, meu Deus, não. Se cai um pouco mais. Ai, não. Ai, fui estopada. Ai, Senhor, o Senhor não me ama, só pode. Não acredito. Por que isso aconteceu? Não pode. Não. Cara, isso só pode ser uma mensagem divina, que eu não é pra virar trader, né? Só pode. O que eu vou fazer da minha vida agora?